Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos reagir à última parte daquele programa lá do Padre Paulo Ricardo, né? A gente tá fazendo uma série aí de react do programa do Padre Paulo Ricardo que ele faz numa rádio lá da cidade dele, né? Que é a Rádio Bom Jesus, e o programa é Arquidiocese em Comunhão. E aí ele falou, aí ele explicou, ele deu uma aula nesse programa, vou deixar sempre o link completo aqui na descrição, onde ele fala que ele explica sobre o sínodo, a sinodalidade e os três pilares, comunhão, participação, e hoje ele vai falar sobre a missão, que é o último pilar, né? Então é esse trecho que nós vamos reagir hoje, tá bom? Mas antes eu preciso pedir para que você deixe seu joinha aqui, não esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar. Comentar muito, mas fazer isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo, tá bom? Bora para o react? Bora para o react. Primeiros escritos do padre Joseph Ratzinger foi sobre a fraternidade cristã, Die christliche Brüderlichkeit, né? A fraternidade cristã. E ele mostra claramente que esse conceito da Revolução Francesa de fraternité, né? Fraternidade, todo mundo é irmão, isso não existe. Ou seja, o que existe é o seguinte: alguns são irmãos e outros não são. Mas isso vai criar uma elite. Não é isso? Vai fazer com que os cristãos são elite. Só, você é meu irmão, o outro lá não é. O padre Ratzinger responde assim: não é verdade, porque a fraternidade cristã é uma fraternidade aberta. Nós queremos que todo mundo seja irmão. Então a gente vai em missão para mudar os caras e fazer eles serem irmãos. Fazer eles crerem em Jesus. Porque se a fraternidade nossa está baseada na comunhão com Cristo, que é o caminho, se a nossa fraternidade está baseada no fato de que nós estamos com Ele, sínodo, em comunhão com Ele, então essa nossa fraternidade, ela está aberta. Então eu vou lá em missão para converter os corações. Então veja só, é interessante, eu entro na fraternidade, a fraternidade vai me corrigindo, né? Participação, quer dizer isso, ó, a gente vai, né, aparando as arestas no convívio, um com o outro, nessa sinodalidade. Mas aí, enquanto a gente vai se purificando, a gente vai também convidando outros. Missionariedade. Então, essa é a lógica, né, dessa realidade da comunhão, da participação e da missão. Então, a gente precisa entender que estas três características, esse tripé que foi colocado, né, como princípio da sinodalidade, que o Papa Francisco chamou a atenção, eles realmente são um projeto, um caminho de igreja muito importante, mas é importante que isso seja real. Não faz de conta, tá? Porque é muito fácil a gente passar a perna na sinodalidade e, por exemplo, na hora de participação, só deixar participar o pessoal que está de acordo, né? Os alinhados. Você está alinhado comigo, então você participa. O outro não está alinhado, vamos excluir. Ah, manda esse daí pode ficar nas periferias existenciais por aí, né? Por quê? Porque não está de acordo, não está alinhado. Então não é sinodalidade. Aí a igreja vira uma fábrica de linguiça, né? Fábrica de linguiça, todas são iguaizinhas, uma é igual a outra. Pum, 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 pum. A igreja não é uma fábrica de linguiças. A igreja é um organismo. A igreja é um corpo. Diversidade. A mão não é o pé não é a orelha não é o nariz. Todo mundo nesta harmonia, desde que esteja em sintonia com a cabeça que é Cristo. Então, sínodos. O lugar da comunhão não sou eu, não é você, nem é o outro. O lugar da comunhão é o Cristo. Então, muitas vezes, pode acontecer que, embora o Papa, os bispos sejam o magistério da igreja, e ninguém está negando isso, hein? Pelo amor de Deus.
embora o Papa e os bispos sejam a hierarquia da Igreja, às vezes é necessário que um leigo como Catarina de Sena, em processo de sinodalidade, escreva uma carta desaforada para o Papa, dizendo: seja homem. Você não está sendo seguidor de Jesus Cristo desse jeito, Santo Padre. Veja, Santa Catarina de Sena chamava o Papa de o doce Cristo na terra. Ela tinha fé. Santa Catarina de Sena acreditava de verdade. Quem é o Santo Padre, o Papa? E, no entanto, ela teve a coragem e a ousadia de chamar o Papa para o seu lugar. Esse é o caminho da sinodalidade. Essa é a sala do capítulo, né? Onde o demônio não entra, onde de fato a gente é corrigido mutuamente por esse diálogo, onde na fraternidade e na confiança uns com os outros, nós nos chamamos para a mudança interior. Então, esse é o projeto de igreja do próprio Jesus. Jesus, né, quer essa realidade. Jesus quer de verdade isso daí. Mas, infelizmente, muitas vezes as coisas são usadas de uma forma não eclesial, né? Por exemplo, existem muitas críticas que a gente tem ouvido críticas. O próprio Papa Francisco tem criticado o famoso caminho sinodal alemão. Vocês sabem que na Igreja da Alemanha, né, eles entraram também num processo que eles não chamam de sínodo, porque canonicamente sínodo é aquilo que falei para vocês no início do programa, ou é o sínodo dos bispos com o Papa, ou é o sínodo diocesano, mas eles entraram numa espécie de caminho sinodal, onde vai tá todas as dioceses, etc, etc. E nesse caminho sinodal alemão, a gente vê que o resultado de muitas dessas assembleias do caminho sinodal são disparatados. Por quê? Porque a coisa não parte de uma comunhão com o Cristo. Parte de uma comunhão com o mundo. Então, essa vontade de estar em sintonia com o mundo moderno é uma das doenças atuais de muitos membros da igreja. Muitas partes importantes aí, né? Então, o Padre Paulo Ricardo refletindo sobre a questão da missão, que é essa importância de missão. Até no outro trecho, ele falou muito sobre o ser discípulo missionário, né? Que o discípulo é aquele que está junto com Jesus, né? E a parte do missionário é o ir, né? Então, é o vinde até Jesus e depois o ide até o irmão, né? E mesmo nesse ide de evangelizar, a gente continua na comunhão e também aparando as arestas, que foi isso que o Padre Paulo Ricardo falou, né? Mas esse pequeno detalhe aí agora no final, em que ele diz que não adianta para você ter todo esse projeto muito bonito, que é sim algo que Jesus nos pede, algo que Jesus nos ensina, se não é colocado em prática. E aí, com certeza, você que não gosta do Papa Francisco e não gosta do sínodo, que foi, aí ouviu muita coisa do sínodo, viu? O Padre Paulo Ricardo está contra o sínodo. Não, preste atenção. O que ele disse? Existe muitas pessoas do magistério, enfim, que quer agradar ao mundo, mas não são todos. Alguns, né? Existem bons padres, existem bons bispos, assim como existem boas pessoas lá no sínodo, né? Já estou fazendo um estudo aí sobre algumas pessoas que lá estão, porque rolou aí, né? Muitas pessoas falando que lá só foram as pessoas que estão de acordo com o pensamento do Papa Francisco. Mas ninguém colocou a lista dos 365 pessoas. O que eu vi foram uns 10 que o pessoal comentou, o restante ninguém falou mais nada, né? Que aí eram os progressistas, enfim. E teve outros que, inclusive, eu estou até procurando essa notícia porque faz muito tempo que eu li, que eles impediram, inclusive, pessoas que eram a favor do que estava acontecendo no sínodo da Alemanha
que não iriam mais participar desse sínodo. Por quê? Porque estavam com essas questões aí, essas ideologias. Ideologias que, por sinal, o Papa Francisco é contra, já falou contra a ideologia de gênero, e como o padre Paulo Ricardo lembrou aqui, ele já se pronunciou sobre o sínodo, ele já está conversando e tentando resolver este problema que foi criado lá, né? E que, infelizmente, não é de Deus, isso daí é do homem. Isso pode acontecer, Gil? Pode acontecer. Até dentro das nossas paróquias. Muitas vezes, algumas pessoas tomam decisões que não estão no caminho de Jesus. Aí o que acontece? O negócio dá tudo errado, né? Dá tudo errado, às vezes muitas pastorais deixam de existir por conta disso, porque não tem bons servos e não levam a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus deixa de acontecer? Não, porque aí acaba uma pastoral, mas vem outra e faz o trabalho que aquela outra deveria fazer. Por quê? Porque quem manda na Santa Igreja é o Espírito Santo. Seja lá no Vaticano, seja na minha paróquia, seja na sua paróquia, na minha diocese, ou em qualquer outra diocese. Quem manda é o Espírito Santo. E ele sempre, gente, sempre vai dar um jeito de organizar o caos. Eu lembro que no meu vocacional da Canção Nova, o trecho bíblico que mais ficava no meu coração era, lá em Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre todo o caos. Então, sabe aquele momento lá que Deus estava criando todas as coisas, era o Espírito Santo que pairava sobre o caos e depois foi dando todas as formas a elas, conforme a vontade e a palavra de Deus, né? Deus mandava, faça-se a luz, o Espírito Santo ia lá e fazia toda a luz. Então, é isso. Quem manda é o Espírito Santo. Existem pessoas que não vão estar sempre na comunhão da igreja, infelizmente, gente, porque né, somos da igreja, mas ainda não somos perfeitos, não encontramos a santidade, só vamos encontrar quando nós formos para o céu. Então é um risco que se corre? É um risco que se corre, mas por isso que é muito importante o que o Papa Francisco falou antes do sínodo, no começo do sínodo, e ele continua falando. É preciso estar aberto ao Espírito Santo para que as coisas não saiam daquilo que é vontade de Deus. É por isso que eles precisam orar. É por isso que tem que se manter o silêncio. Inclusive, foi até orientado para todos que participam de lá para não falar nada do que um ou outro falou, tanto agora durante o sínodo quanto depois. Então, existe aí, né, esse silêncio, esse segredo do que está acontecendo lá, porque o Papa Francisco mesmo já falou que ele não quer que isso vire picuinha, né, porque esse não é o intuito do sínodo, mas sim ouvir tudo aquilo que vai ser dito ali, para que montem o relatório para que futuramente, não agora, esse ano, só depois do outro sínodo de 2024 que ele vai montar a exortação apostólica desse grande movimento aí que ele pediu desse projeto. Por isso que nós temos que sempre estar abertos ao Espírito Santo de Deus. Sua vida está um caos? A minha vida já passou por caos várias vezes, quando eu achava que não ia ter solução. E o que Deus fazia? Ele ia e pairava sobre todo o caos. Como? Humanamente falando, não sei, mas acontecia um milagre. É a mesma coisa da igreja. Se você já teve a oportunidade de ver o que acontecia na igreja nos anos, séculos passados, milênios passados, você vai ver que sempre tinha um caos. Sempre tinha uma crise, sempre tinha alguém querendo se dividir, uma pessoa que confundia um dogma, confundia alguma coisa. Mas no final, dava tudo certo, né? Porque é isso, gente. É a mesma coisa da cruz. Muitos, quando olham para Jesus, olham e acham, se perdeu tudo ali. Não, ele vai e ressuscita. É a mesma coisa que acontece com a igreja dele. Há sempre uma vitória e há sempre algo que vai acontecer de bom para a nossa igreja, né? Essa é a nossa esperança, é assim que nós o cremos. E aí? O que você achou? Você gostou dessa série que a gente fez do programa do Padre Paulo Ricardo? Não esquece depois de você ver o vídeo completo, pelo menos ir lá, né? Participar também desse canal aí, porque é muito bom, os programas são muito bons. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, mas sempre faça isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Não esquece também de dar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. E claro, continue rezando pelo sínodo e continue rezando pela nossa Santa Igreja, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!